Bom, vamos supor aqui que uma célula agora normal, no seu estado lá de homeostasia, ela encontrou um estímulo que é inerentemente prejudicial. Então, vamos falar aqui inicialmente numa hipóxia, numa privação de oxigênio. Então, se você tem ali para uma célula privação de oxigênio, o que é que acontece para essa célula? Então, aqui nas mitocôndrias, nós falamos que acontece um processo chamado de fosforilação oxidativa, respiração celular. Então, para que aconteça essa respiração celular, essa mitocôndria aqui normal, ela precisa reduzir esse oxigênio para gerar ATP. Só o que é que acontece? Ela está num ambiente de hipóxia agora, tá? Não tem oxigênio. Então, se ela não tem oxigênio, ela não vai gerar ATP. Se não tem ATP para a célula, gente, a maquinaria bioquímica dessa célula aqui, ela não vai funcionar. Inclusive, uma bomba, não sei se vocês lembram, que é chamado de bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio depende do ATP, depende de energia para o seu funcionamento. E aí, gente, se você não tem ATP, o que é que acontece? Na bomba de sódio e potássio, você tem muita entrada, ela começa a funcionar de uma forma errônea, tá? Então, você tem muita entrada de sódio e muita saída, muito efluxo de potássio. Bom, só que essa entrada do sódio em excesso, do soluto em excesso, vai ser acompanhada por um ganho igual, um ganho isosmótico de água. Então, gente, vai aumentar aí a permeabilidade da membrana e para essa célula vai entrar muito líquido, muita água. Então, essa célula aqui, a primeira alteração morfológica uma lesão celular reversiva, aqui no caso a gente teve o exemplo de um estímulo por hipóxia, é o que nós chamamos de tumefação celular. O que é a tumefação? É o aumento dessa célula, é o edema celular, quer dizer, como se a célula tivesse aí, olha, encharcada, tá? Então, penetra muita água nessa célula, muito líquido nessa célula, tá? Porque você teve um aumento da permeabilidade de membrana, porque você teve uma falha na bomba de sódio e potássio. E essa falha na bomba, lembrando aqui, foi gerado por quem? Pela falta do ATP, gerado aqui na fosforilação oxidativa, na respiração celular, gerado na mitocôndria. Então, observem que a célula aqui ela aumenta de tamanho, se formam essas bolhas de membrana que em laboratório a gente chama como blebs, a gente consegue visualizar isso perfeitinho no microscópio, tá? Se gera também essas chamadas de figuras de mielina. As figuras de mielina são os fosfolipídios, acúmulos dele. Vamos lembrar que a constituição de membrana é o que? Fosfolipídica e de proteínas. Então, esses fosfolipídios, como você tem dano aí a nível de membrana, acabam se acumulando também no citoplasma. Então, como ele tem esses fosfolipídios, esse acúmulo tem semelhança à bainha de mielina, eles são chamados aqui de figuras de mielina. Bom, vamos pensar que essa tumefação agora aconteceu num órgão como um todo, tá? Vamos lembrar que essa tumefação aqui, gente, não é a mesma coisa que a hipertrofia, é diferente, tá? Lá na frente, na aula sobre adaptação, a gente vai explicar sobre hipertrofia. Então, o que aconteceu aqui agora, a gente vai extrapolar esse conhecimento, né? A gente está falando de uma célula única, tumefeita, edemaciada. Vamos imaginar que a gente tem agora um órgão todo, né? Quer dizer, o conjunto de células aí, com
edema. Como é que esse órgão ele se comporta? Esse órgão ele fica mais pesado. Então, uma das características de tumefação celular, quando a gente fala, retrata o tecido como um todo, é o quê? O aumento de peso do órgão. Uma outra questão, uma célula que está um tamanho maior, ela acaba comprimindo os vasos. Então, o órgão ele fica mais pálido. Você tem o quê? Uma palidez em relação àquele órgão, tá? Essa aqui são as primeiras alterações. Então, observem, se a gente tem tumefação celular, formação de bolhas, a gente tem a formação das figuras de mielina e você tem o quê? Líquido entrando na célula, porque você tem aumento da permeabilidade de membrana, aqui você tem um dano de membrana, a mitocôndria também aumenta de tamanho. Isso vai prejudicar ainda mais a função da respiração celular. Figuras amorfas, quer dizer, sem forma, começam a se acumular aqui também na mitocôndria. O retículo endoplasmático, observem aqui, compare o retículo endoplasmático de uma célula normal para uma célula com lesão, ele também aumenta de tamanho. A gente falou que o retículo endoplasmático tem função de quê? O rugoso, ele tem a função de síntese proteica. Agora imagine vocês que situação para a célula, ela não vai conseguir mais sintetizar a proteína nesse momento da lesão. Por quê? Porque os ribossomos, quando ela aumenta de tamanho, o retículo endoplasmático, os ribossomos acabam se destacando. E aí você tem o quê? A síntese proteica prejudicada. Olha, o núcleo também comprometido, então você tem alteração nuclear. Então, a tumefação vai gerar vários outros efeitos aqui para essa célula. Bom, mas uma outra que a gente falou da dilatação do retículo endoplasmático rugoso com perda dos ribossomos, redução da síntese proteica, tumefação mitocondrial, alteração do núcleo, figuras de mielina no citoplasma, que foi o que nós comentamos aqui. Bom, uma outra alteração morfológica que é bem frequente quando a gente fala de lesão celular reversível é a alteração gordurosa, tá? Isso é bem característico, por exemplo, quando a gente fala em esteatose hepática, quer dizer, acúmulo de gordura no fígado. Isso quer dizer o quê? Que o fígado está sofrendo ali um tipo de lesão celular que é irreversível. Se a hipóxia que nós comentamos no slide anterior for uma hipóxia progressiva, com hipóxia persistente, uma hipóxia grave, sobrevém o que nós chamamos de lesão celular irreversível. E na lesão celular irreversível, há o que nós chamamos de pontos de não retorno. Quer dizer, a célula não vai conseguir mais voltar àquela condição de homeostasia. Então, quais são esses pontos de não retorno numa lesão celular irreversível? Então, se você tem a incapacidade de restaurar a função mitocondrial, então, se você tem a função mitocondrial prejudicada, você não tem ATP, você não vai ter energia, e aí você tem falha em toda a maquinaria bioquímica da célula. Pode acontecer também, olha, perda de função da membrana. E se a gente observa perda de função de membrana, o que é que acontece? Há um extravasamento de conteúdo, não só o conteúdo do citoplasma, mas do núcleo, de mitocôndrias. Observem que todas as organelas aqui estão com lesão também. Além disso, há uma perda do DNA e da integridade estrutural da cromatina. Então, tudo isso está exemplificado aqui nesse desenho esquemático. Então, todas essas alterações de rompimento da membrana plasmática, organelas, núcleo e extravasamento de conteúdo, tudo isso aqui, gente, vai incitar uma resposta inflamatória, que nós vamos falar
sobre essa questão um pouco mais à frente, gerando uma resposta inflamatória também. A gente falou, inclusive, lá nos primeiros slides, que pode ser observado nesses casos de hipóxia e isquemia, o tipo de morte celular mais comum é a necrose, mas como eu falei, a gente vai ter uma aulinha só explicando sobre necrose e apoptose. Esses aqui são exemplos de micrografias que demonstram lesão celular reversível e irreversível, aqui nessa última micrografia em C, necrose, em túbulos renais. Então, observem aqui na primeira micrografia, essa aqui da esquerda, na letra A, observem os contornos dos túbulos renais preservados, os núcleos aqui, a coloração da hematoxilina e eosina, e aqui os núcleos corados pela hematoxilina, também preservados. Já na figura B, observem que há aqui uma determinada lesão, que nesse caso aqui ela é reversível, onde há um aumento do tamanho das células por conta do aumento da permeabilidade de membrana. Então, aqui a gente tem as células estão tumefeitas. Observem também que na sua superfície existe a formação daquelas blebs, as bolhas de membrana, e observem também um pouco de palidez e eosinofilia, quer dizer, o tecido ele fica mais rosáceo. Em C, as células com lesão celular irreversível, observe nessa fase de transição da lesão irreversível, necrose, observem que algumas células, inclusive, a gente já não consegue visualizar núcleo, então já houve aqui a degradação, perda de núcleo, extravasamento também de conteúdo, que denota aqui morte celular. A lesão celular, ela obedece a algumas regras, e essas regras, elas são os que nós chamamos de princípios gerais. Então, primeiro princípio diz respeito ao estímulo nocivo. Então, a resposta a esse determinado estímulo depende do tipo de lesão, da duração desse estímulo e da intensidade desse estímulo. Mas também, observem, depende também da célula. Então, as consequências desse estímulo também dependem do tipo de célula, do seu estado, da adaptabilidade dessa célula. Tem célula que não consegue se adaptar e tem outras que se adaptam muito fácil. E da composição genética dessa célula. Por exemplo, se a gente for pensar, comparar as células musculares, as estriadas, a cardíaca e a esquelética, no caso de uma hipóxia, a cardíaca consegue sobreviver por só 30 minutos. Já a musculatura estriada esquelética, ela sobrevive ali num tempo que varia entre 2 e 3 horas. Então, dependeu o quê? Do tipo de célula. A mesma coisa em relação à composição, ao estado dessa célula, por exemplo. Uma célula que tem lá no seu citoplasma reservas, como, por exemplo, a reserva de glicose, glicogênio, ela vai sobreviver muito mais do que aquela célula que não possui a reserva. E aí a gente pode comparar, por exemplo, um hepatócito, uma célula do fígado, que tem muito glicogênio, como, por exemplo, comparar o hepatócito com o neurônio, que é uma célula que não tem essa reserva. E, por fim, o último princípio da lesão celular é que a lesão resulta de anormalidades funcionais e bioquímicas em um ou mais componentes essenciais. E são esses componentes essenciais que nós vamos falar um pouco a partir de agora.